Saudações rubro-negras flageniais. Respira, nação, porque o Flamengo está voando na Libertadores depois de passar por cima do Internacional mais uma vez com show de Arrascaeta, gol de Pedro e domínio total. O rubro-negro se firma como um dos grandes favoritos ao título continental, mas não parou por aí. Teve chororô colorado, presidente reclamando de dinheiro e torcida do Mengão dando a resposta. Bora juntos nesse vídeo, né? Porque tá imperdível, mas antes de tudo, meu querido, curta, comente, compartilhe, se inscreva no canal e acione o sino da notificação, beleza? Dá aquele like maroto lá. O Flamengo cresceu na hora certa e mostrou mais uma vez porque é chamado de time copeiro. Depois de um início irregular na fase de grupos da Libertadores, o rubro-negro embalou 4 vitórias seguidas, todas sem sofrer gols, e garantiu a classificação para as quartas de final com autoridade. Na noite dessa quarta-feira, no Beira-Rio, o Mengão venceu o Internacional por 2-0 com gols de Arrascaeta e Pedro e fechou o confronto em 3-0 no agregado. E olha que esse já foi o terceiro jogo seguido entre os dois times em apenas uma semana. Se somar também a rodada do Brasileirão, pessoal, contra o Inter, no agregado seria 6-1, tá? Em todos eles deu o Flamengo, né? O jogo começou atrasado, né? Em 21 minutos por causa da famosa chuva de papéis picados que lotou o gramado. Eu não sei se eles fizeram isso de propósito, pessoal. Não sei, eu só sei que deu errado. O que eu sei nessa história toda aí é que deu errado. Eu acho que era para ser, para favorecer e acabou prejudicando o Internacional. Porque a torcida estava naquela empolgação, ruas de fogo, né, que eles falaram, agitação, alto, de repente entra em campo, cai a chuva de papel, fica 21 minutos parado para retomar toda essa energia, toda essa motivação. Eu acho que atrapalhou mais eles do que a gente, certo? Com quase 60% de posse de bola no primeiro tempo, né? O time de Felipe Luiz fez aquilo que já virou marca registrada: controle, intensidade e protagonismo. E quem abriu o caminho foi ele, né? O maestro Jordan de Arrascaeta. Aos 26 minutos, o camisa 10 aproveitou o rebote de Rocher após chute de Samuel Lino e marcou o seu 15º gol na temporada. Com certeza ele vai bater o seu recorde, que foi em 2019, certo? Em termos de gols. O uruguaio vive um dos melhores momentos da carreira, já atingiu a marca histórica de 100 assistências com a camisa rubro-negra e mostra a cada jogo porque é considerado um dos maiores da história do clube. O segundo tempo teve chances de Saúl Ñíguez, Bruno Henrique teve 2 gols anulados, né? E estava anulado mesmo, não foi fora esses gols. É aquele negócio do time, né? Time que ele ainda não tem como centroavante naquela partida quando ele vem pelo meio. Geralmente ele faz isso quando ele está jogando na ponta esquerda, né? Foi vários vezes que ele entrou em impedimento, o Bruno Henrique, tá? Melhorar nisso daí. Mas a confirmação veio aos 43 minutos. Pedro, que entrou no lugar de BH, recebeu o cruzamento rasteiro de Luiz Araújo e fechou a conta. Foi o gol 146 do camisa 9 pelo Fla, consolidando ainda mais sua caminhada entre os maiores artilheiros da história do clube e de olho no recorde, né, da Libertadores, onde já soma 25 gols. E olha que não é só dentro de campo, né, que o Flamengo está dando show. A vitória ampliou a invencibilidade contra o Internacional para 7 jogos, igualando a maior sequência da história diante do rival. Foram 3 triunfos, né, seguidos só nesta temporada, incluindo Brasileirão e Libertadores. Pessoal, o que eu falei foi o seguinte: todo mundo dizia que o Inter iria se lançar e iria pressionar o Flamengo desde o início. Mas eu destaquei que o Roger tinha um dilema após o jogo do Brasileirão contra o Flamengo, em casa, né? Naquele jogo, ele subiu as linhas, né, tentou atacar,
mas o Flamengo dominou completamente e venceu por 3-0. E esse placar até ficou barato, né? Ficou a dúvida como ele jogaria, né? A partida, né? E de volta da Libertadores. Será que ele vai jogar, né? A pergunta que estava sendo feita, né? Antes do jogo. Será que ele vai jogar fechadinho? Iria jogar por uma bola no contra-ataque? Ou iria para cima com tudo? Correndo o risco de levar outra sapatada, né? Por isso eu disse que ele provavelmente não subiria as linhas para não sufocar o Flamengo, porque ele não arriscaria a classificação, como aconteceu no Brasileirão. Em 12 minutos foram 2 gols no primeiro tempo. Né, 2 gols do Pedro, onde o Flamengo já tinha feito 2-0 ali, né? Então, se isso acontecesse nesse jogo de volta, né, da Libertadores, já teria terminado ali a possível classificação do Inter. O que aconteceu? Ele, no jogo de volta, ele tentou repetir, né, a mesma estratégia do Maracanã, se fechar, se defender e tentar um gol em contra-ataque. Pode ser que ele até tentou dar um passo, né, à frente ali, né, marcar mais um pouco na intermediária, mas continuava a se defender, né. Ele poupou o time inteiro no Brasileirão, teve a chuva de papel, né, antes do jogo, que eu não sei se foi por querer ou se... não sei ainda. Eu ainda tenho minhas dúvidas em relação àquela chuva de papel, mas não foi o suficiente. O Flamengo foi mais intenso e correu mais, mostrando que essa estratégia não foi o suficiente. Aqui a gente, pessoal, não fala depois do jogo. A gente prevê o cenário antes, baseado em lógica e história. Enquanto todo mundo dizia que o Inter viria para sufocar o Flamengo, eu avisei que o Roger tinha trauma dos 3-1, entendeu? Que ele tentou jogar e o Flamengo foi lá e 12 minutos já tinha acabado o jogo. Provavelmente ia se fechar. Vou deixar um card aqui, pessoal. Aqui em cima aqui eu vou deixar um card, tá? Do vídeo, onde eu falei, tá? Tudo isso antes do jogo, tá? Na verdade, ninguém comentou esse ponto antes do jogo e no fim se confirmou, né? Ele optou por se fechar, apostando numa bola vadia, né? Como diriam os antigos, mas o Flamengo foi mais intenso e correu mais, mostrando que essa estratégia não foi o suficiente. Mas claro, teve polêmica, né? Lógico, todo jogo do Flamengo, no final, tem polêmica. No pós-jogo, o presidente do Internacional, Alessandro Barcelos, não engoliu a eliminação e soltou o famoso chororô. Ele reclamou da disparidade financeira, citando os 277 milhões que o Fly investiu nesta janela contra apenas os 27 milhões do Inter. Pessoal, na época em que o jogador do Flamengo chegava carregado de carrinho de mão de pedreiro, sabe aqueles carrinhos de mão de pedreiro? Não existia centro de treinamento decente e os tempos eram horríveis. Ninguém reclamava. A austeridade chegou, meu querido, chegou com muitos sacrifícios, tá? Tanto do clube quanto da torcida, que também teve um papel importante nessa retomada do Flamengo. E agora estamos colhendo os frutos disso. Todos têm a oportunidade, mas é preciso aguentar o processo, que dura em média aí uns 5 anos, tá, meu querido? E deixa eu falar uma coisa aqui. Alessandro Barcelos, né, que é o presidente do Inter, antes de sair chorando, paga do Thiago Maia, meu querido, que vocês ainda não pagaram. Depois a gente conversa, tá? Enquanto os adversários reclamam, né, pessoal? O Flamengo segue mostrando força. Felipe Luiz conseguiu dar padrão ao time. Os reforços como Saul, Jorginho, Samuel Lino e Plata já são protagonistas. E a velha guarda, né? Formada por Arrascaeta, Bruno Henrique e Pedro, segue decidindo nos momentos mais importantes. Sempre há margem também, pessoal, para melhorar em qualquer profissão. Eu ainda acho, tá? Apesar de ter... foi um jogo quase que perfeito do Flamengo, essa que é a realidade, tá? Mas todo profissional pode evoluir. O Felipe demora pra caramba para também fazer as substituições. 3 jogadores estavam cansados, nitidamente cansados, e ele demorou demais para tirar. Foram o Arrascaeta, o Bruno Henrique e o Samuel Lino. Este último, por exemplo, que é o Samuel Lino, ficou parado apenas observando o jogo, enquanto o Borré recebeu um cruzamento pela esquerda da defesa do Flamengo, quando ele, o Samuel Lino, deveria estar fazendo uma cobertura ali.
já que o Alessandro estava dentro da área, da pequena área, na realidade, para fazer uma proteção ali. Esses desgastes, né, desses jogadores, poderia ter custado um gol. Por isso eu acredito que esses jogadores, e principalmente o Samuel Lino, em especial, né, que aconteceu essa jogada, deveria ter sido substituído mais cedo. Então o Felipe tem que também tomar um pouquinho mais de cuidado com isso. Às vezes tem jogadores que nitidamente já estão cansados e ele demora para fazer a substituição. E agora a nação já sabe, o próximo adversário na Libertadores será o Estudiantes da Argentina. Time argentino é sempre casca grossa, hein? E se passar o caminho, pode reservar outro duelo contra o Racing ou Vélez, outro argentino. Uma chave considerada mais acessível, mas que exige concentração total. Pode estar o time argentino que for, meu querido, vai ser dureza para passar, vai ser dureza, não vai ter facilidade não. O fato é que o Flamengo chega embalado, líder do Brasileirão e classificado na Libertadores, carregando a confiança de um elenco experiente, talentoso e cada vez mais entrosado. A pergunta que fica é: alguém consegue parar esse time? Porque do jeito que está, o Mengão pinta sim como favorito ao tetra da América. Bem, pessoal, vamos ficando por aqui. Obrigado por flamengar comigo. Crédito GE, Globo, Lance, Coluna do Fla, site 90 Minutos, UOL, Bola VIP, Mundo Bola. E não se esqueça, meu querido, curta, comente, compartilhe, deixe o seu like, acione o sino da notificação para fortalecer aqui o canal. Que Deus ilumine os passos de todos nós. Saudações rubro-negras! Até mais!